Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para fazer um programa de excelência para todos vocês. E lembrando que o nosso programa, O Gente da Gente, tem sempre por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada com referência aos personagens da Bíblia. É isso mesmo, geralmente não sou eu quem revela os personagens, é parte da equipe, né? E a gente está aqui fazendo um excelente trabalho para abençoar a sua vida. Lembrando que o nosso programa, O Gente da Gente, ele fica no YouTube, canal do YouTube, isso mesmo. Você vai lá, coloca Gente da Gente, você vai ver uma playlist cheia dos nossos programas e ali você pode, eu quero ver o personagem Mateus, Davi, eu quero ver o personagem, Esther, e lá tudo armazenado. E aí você pode acompanhar, compartilhar e nos ajudar a evangelizar um maior número de pessoas possíveis através da nossa programação. Bom, então vamos agora revelar o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou um dos valentes de Davi. A minha lança se levantou contra 800 homens de uma só vez. Não lutei por glória pessoal, mas por lealdade ao meu rei. A minha força vinha da coragem que Deus colocava em minhas mãos. Em meio à guerra, permaneci firme quando muitos recuaram. O meu nome é lembrado entre os principais guerreiros de Israel. O campo de batalha foi o lugar onde a minha fé se revelou. Cada golpe era uma resistência, cada passo era fidelidade. A minha história prova que um homem pode mudar o rumo de uma luta. Sou lembrado como aquele que não desistiu quando tudo parecia perdido. Eu sou Josebe-Bassebete. Bom, de volta ao nosso personagem de hoje. Agora não é mistério para ninguém, é Josebe-Bassebete. A Bíblia vai chamar, esse homem como o principal de três, A Bíblia é como se ele fosse o chefe, dos valentes de Davi. A Bíblia vai ressaltar isto, e mais do que isso vai dizer que esse homem usou um instrumento, uma lança, e ele conseguiu ferir 800 homens de uma só vez. Pastor, eu não estou aqui para ferir ninguém, mas com certeza que não, Mas você precisa atingir o seu alvo, que não é o ser humano. O nosso alvo é Satanás. É ele em que nós temos que destruir, porque ele se levantou na terra para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas nós, já pela palavra, temos que usar a autoridade que é no nome de Jesus e a lança em que Josebe-Bassebete usa para nós hoje no mundo espiritual é a autoridade espiritual. Então nós temos que pegar essa palavra, que é como se fosse uma lança, e atacar os nossos adversários. Esse inimigo que está ali colocando enfermidade, o inimigo que está provocando a briga, a contenda, o divórcio, a dissensão, talvez até mesmo, algo interior. Pastor, eu tenho andado desmotivado, eu tenho andado desanimado, eu tenho andado triste, cabisbaixo, talvez alguma coisa que você, tenha passado ou está passando hoje. Pastor, o que fazer? Pegue uma palavra revelada e lance contra esse adversário. Josebe-Bassebete, a Bíblia diz que ele tomou uma lança. Vamos falar um pouco sobre ele agora, lá em 2 Samuel 23, versículo de número 8. Olha o que diz. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este, que é o Josebe-Bassebete, brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Uma só vez. Você sabe o que é isso? É ser muito valente. Porque você pensa, 800 homens contra um. Talvez você esteja falando, pastora, são muitos problemas, eu não estou sabendo lidar. É eu sozinha para um problema financeiro, para um problema sentimental, para um problema familiar, para um problema emocional. São os homens aí, são os 800 contra um. Mas se você tiver o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome, você derruba, destrói, você acaba com todos estes problemas, porque o nome de Jesus é como um antídoto que você vai usar
contra tudo aquilo que tem se levantado, né? E no caso, o próprio livro de Eclesiastes vai te orientar. Se levantou algo contra você, não saia do teu lugar, não saia da tua posição. E às vezes você está saindo da tua posição. E não é para sair, é para se manter firme, é para se manter ali animoso, contente, valente, intrépido, sisudo, guerreiro. Não se acovarde. Ei, queridos, não pode se acovardar diante dos problemas. A Bíblia declara: se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E você precisa de força para lutar, você precisa de força para armazenar ali muitas coisas que o Senhor vai precisar e vai depender que você use de tudo isso. E dentre elas, a principal é a palavra. Então, Deus está falando ao seu coração. O principal aqui era Josebe Bassebete, o principal na sua família, o valente principal, a valente principal é você que me assiste agora. Pensa que enquanto muitos estão talvez fazendo várias coisas, você está aqui agora assistindo o nosso programa, o Gente da Gente. Isso também é só para valente. Mas por quê? Os que não são de Jesus, os que não são convertidos, não têm nem paciência para receber uma palavra, nem tampouco participar de um programa evangelístico, né? Evangélico como esse, porque aqui estamos compartilhando de uma boa mensagem, compartilhando de atitudes, né, de posicionamentos que os personagens da Bíblia traz para nós. E o que eles viveram talvez foi muito mais grave, porque hoje você não tem que lutar com 800 homens. Hoje você não tem que lutar, né, com uma multidão de pessoas. Não, hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, né, contra as potestades, contra as hostes das maldades no mundo espiritual. Então, quando você tem uma boa palavra, logo você já tem a tua vitória, porque a nossa garantia de vitória é a palavra, porque a fé que vence o mundo é a nossa o quê? É realmente a palavra, é a mensagem que ele entrega para nós. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Que aliás vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se posicione, não temas. Eu tenho uma palavra efeito para te entregar agora. Deus levanta os valentes quando o tempo é de guerra. Você é o valente nesse tempo. O tempo é de guerra? Deus levantou você. Deus levantou a sua geração. Deus te nomeou, separou a você exclusivamente para que você venha enfrentar todas as suas batalhas. Não desanime, não pare no meio do caminho, seja mais valente do que o valente e o Espírito do Senhor arvorará a bandeira para agir em seu favor. Nós vamos a um break agora, um intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Hoje estamos falando de um dos personagens da Bíblia Sagrada, cujo nome é Josebe Bassebete, baseado aqui em 2 Samuel. Capítulo 23, verso 8, onde vai falar sobre os valentes de Davi. Esse homem ele foi chefe dos 3 principais. E quando a gente fala desse nome principal, isso me faz pensar que nós também, que fomos separados por Deus, escolhidos de Deus, né, preparados como bom soldado de Cristo, nós também somos os principais dentre os da nossa família, da nossa casa. A Bíblia diz que esse homem, ele estava em posição de guerra, usou uma arma de guerra, usou ali autoridade espiritual, ele usou ali de toda a sua valentia. Observa que ele foi, né, constituído como valente de Davi. Então você tem que ser visto como um bom soldado valente. Você não pode ser frouxo, não pode ser covarde, nem medroso. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E talvez você esteja passando ou enfrentando por, né, talvez dificuldades, talvez situações adversas, e está falando: ah, mas eu estou muito chateado, pastora, foi
uma mágoa, foi uma adversidade, isso me abalou, mexeu muito com os meus sentimentos. Mas você tem que parar, refletir e pensar, peraí, até quando eu vou sofrer dessa forma, dessa maneira? Eu vou me posicionar como o exemplo, né, em que a gente está vendo aqui de Josebe Bassebete. Ele não temeu, ele enfrentou 800 homens de uma só vez. Pastora, 800 contra um, para você ver. Mas por que ele não temeu? Porque ele sabia que aquele que estava com ele é mais valente do que o valente. E assim que você tem que enxergar, não importa o problema, não importa o grau, o nível de dificuldade que você esteja enfrentando hoje. Você tem um que está do teu lado, tomando pela tua mão direita, te apoiando, te dando uma palavra. A lança aqui representa a autoridade espiritual, representa arma de ataque. Qual é a sua arma de ataque hoje? Você tem uma palavra que você possa atacar e contra-atacar os seus adversários? Pastora, mas se eu for tirar satisfação, não é sobre isso que eu estou falando, não. Não é você pegar a pessoa e esganar ela. Não está repreendido isso, irmão. Não, é você realmente, né, se levantar contra as hostes espirituais da maldade. É isso, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e todas as hostes de maldade. Então você tem que perceber, peraí, se o meu problema não é pessoal, então o que ele é? É óbvio que ele é espiritual. E as armas de guerra, a gente precisa ter, né, para atacar e avançar, para ir tomando terreno, ir tomando território, senão você vai fracassar e perder a batalha no meio do caminho. Olha o que diz 2 Samuel 23, verso 8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. Primeiro em destaque, ele foi o principal, Josebe Bassebete, filho de Taquemone. E a Bíblia vai dizer que ele foi o principal de 3. Você é o principal da sua casa. Pastor, lá em casa somos 4, 5. Você é o principal, aqui eram de 3, lá aí é de 5, né? Este brandiu a sua lança, a sua arma, né, contra 800 e os feriu de uma só vez. Então, o que você está esperando para pegar uma palavra, a revelação daquilo que Deus já saltou os seus olhos, já te entregou, para sair então, né, fuzilando esse teu adversário? Você tem que acabar com ele. Pastor, o problema é de saúde. Então você vai pegar uma palavra ligada ao seu problema e vai atacar o seu adversário. Pastora, me instrui, vamos lá. Vamos dizer que o problema é um carcinoma, tá bom? Ou é um mioma agressivo e está te prejudicando. Você mulher, você homem, o que você vai fazer? Se você tiver a palavra, você vai fazer o quê? Você vai atacar o seu inimigo. Você homem, problema dentro de casa. Você mulher, talvez aí passando um problema aí, né? Talvez esse mioma agressivo, como eu falei. Você vai tanto o homem quanto a mulher, ou seja, o jovem, a criança, se ela hoje tem a palavra, ela vai lutar com essa arma de guerra que o Senhor entregou para ela. E aí você vai pegar aquele versículo-chave, né, de Isaías, que a Bíblia vai dizer verdadeiramente, ele já levou sobre si as nossas doenças, olha aí, ó, dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Curados, sarados. Então esse carcinoma que está aí, ô moça, não é para você ficar carregando não, porque a enfermidade e a doença Jesus já levou, ele já carregou. É uma conta paga. Como é que você vai pagar a conta 2 vezes se a conta já foi paga? Jesus já pagou o preço por você e por mim. Então faça como Josebe Bassebete. Ele não teve medo. 800 contra ele. Mas ele sabia que ele era mais valente do que todos os 800, porque Deus estava com ele. Por isso ele foi chamado como o principal de 3, né? Foi o chefe praticamente, né, dos 3 valentes ali que Davi tinha. Então se posicione para você ver a grandeza de Deus também se manifestando na sua vida. Nós vamos agora, né, vamos ver como é que seria, tá, um Josebe Bassebete nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu visto o uniforme, cumpro ordens e carrego o peso das decisões onde há margem para erro. Eu lido com a adrenalina do risco e administro o cansaço de quem precisa manter a vigilância enquanto todos os outros dormem. Mas enquanto as minhas mãos seguram o equipamento,
A minha mente permanece sob controle porque aprendi cedo que ser minha patente subir mais do que a minha disciplina interna, eu me torno um perigo para os meus. Então, eu silencio, domino o meu medo antes de avançar. Analiso o cenário antes de reagir e ouço o meu instinto antes de agir. Pois entendi que força sem autocontrole é apenas violência desnecessária. Na linha de frente da cidade, sendo visto como um escudo pelos civis, mas me mantendo um homem de honra, no silêncio da minha própria consciência, sempre ajudando o meu general e meu país. Eu sou Josebe Bassebete nos dias de hoje. Bom, seria dessa maneira, né? Vai tirando suas conclusões. O programa não é para trazer confusão, tá repreendido. Deus nem é Deus de confusão, né? Mas é para que você venha ter, né, pela luz da palavra, uma reflexão. Né? Que você possa refletir, que você possa se estruturar como ser humano, né? De forma espiritual, de forma emocional, física, psíquica. Então, quando a gente fala, né, que esse homem ele usa essa lança, o que ele estava usando? Né? A lança representando aqui uma autoridade espiritual. A lança representando aqui o poder de ataque desse homem, um posicionamento de guerra. Ele já estava posicionado com uma arma de guerra. Então, primeira coisa que você deve fazer, vamos alinhar aqui. Você está ali diante do problema. Primeiro, você vai se posicionar, vai receber a revelação de Deus, porque na hora que você abrir seu coração, na hora que você estiver orando a Deus, Deus vai te entregar ali uma palavra. Ele vai lhe dizer o que fazer, como fazer, né? E ali, pastor, ali você entra em ação. É hora de atacar. Pastora, mas se enquanto eu estiver atacando, a coisa não funcionar, vai funcionar porque a palavra de Deus não volta vazia na tua boca. A Bíblia diz, antes prosperará naquilo para o qual enviei. Então, a ordem que você der, a ordem que você soltar ali é o que vai se cumprir, é a forma como vai acontecer. Tudo que Jesus quer ver sobre você e ver você fazendo, né, é praticando a fé. Sem fé é impossível, mas com a fé você vai até balançar o coração do Senhor. A Bíblia diz que ele olha para aquele homem, né, o de Cafarnaum, e ele vê a autoridade no cara. Digo, este vai, ele vai, digo, este vem, ele vem, e ele diz, mas nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então, o que Jesus queria encontrar em Israel? A fé. E é o que ele quer encontrar em você. E se essa fé, que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, você pôr em ação, esse demônio está derrubado e está destruído. Ele não vai se levantar, não vai se erguer. Você está entendendo? Então, pegue tudo que você está recebendo hoje, coloque no coração e ponha em prática, porque fé sem obra é morta. Então, você tem a palavra, a fé, né, que você recebeu através da audição, ela vem pelo ouvir e automaticamente, depois que você recebeu a fé, agora você vai se posicionar, assim como Josebe Bassebete. Ele venceu e você vai vencer também. Ponha isto no teu coração, seja mais valente do que o valente, não fique reprimido e nem deprimido quanto a essa situação que você hoje está enfrentando, porque o Senhor já te deu a vitória. É sobre isso, ok? Então guarde tudo isso no seu coração, que esse programa, ele tenha realmente falado, né, com você que nos assiste agora, e a gente vai ficando por aqui. Meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.